Ah, pois não, Washington Mello, Rádio Central. Rodrigo Andrade, você está vivendo aí o melhor momento na sua carreira, também na vida particular, é pai recentemente, fazendo aí o gol da vitória, o Guarani reencontrando aí o caminho da vitória, enfim, gostaria que você falasse desse seu momento aí com a camisa do Guarani. Sim, eu acho que para mim é Eu acho não, tenho certeza que é o melhor momento que eu estou vivendo da minha carreira, podendo ajudar o Guarani, né? Fazer de tudo agora para tirar o time da situação. Falar em família, pô, parece que tem uma energia a mais, sabe, para jogar, qualquer tipo, na dividida o cara já, caraca, tenho que ir, que eu tenho que ganhar, porque agora tem uma menina que vai me ver daqui futuramente e ver que o pai dela é um orgulho para ela, tá ligado? E é isso, agora é trabalhar, né, para ver se o mais rápido possível tire o time dessa situação. Então tá, vamos falar um pouquinho então da Chiara? Vamos. Como é que tem sido, né, para você? Você já está fazendo ali as lições de casa, está ajudando a mulher, está trocando fralda. E você também sempre foi um cara muito enérgico, né? Tanto que às vezes quando a gente fala de Rodrigo Andrade, você sabe qual a imagem que vem pra gente, né? Qual que é? Do histórico? Da discussão ali com o Bidu, da briga, você é pilhado, tudo isso. A Chiara te mudou isso também? Vamos falar um pouquinho disso aí, Rodrigo. Sim, eu acho que agora, eu já tenho um filho, né? Agora é uma responsabilidade a mais. Agora tem a criança que vai morar comigo, que querendo ou não tem que ajudar a mãe dela. E isso, tipo, às vezes, se eu pensar em fazer alguma coisa de errado que possa me prejudicar, já não pode ter mais esse pensamento porque tem ela, né? É isso, está sendo uma experiência muito boa para mim, estou feliz, graças a Deus. Então, às vezes eu tento, né? Às vezes eu tento, mas eu tentei uma vez, não saiu muito certo, mas a gente vai pregando a prática. Rodrigo, parabéns pela filha, primeiramente pelo gol também. Você se sente mais amadurecido, não só assim tecnicamente falando, mas até em relação à liderança, né? Você é um dos jogadores que mais tempo está no Guarani, tem uma liderança dentro do grupo. Como é que você se sente em relação a isso? O Rodrigo Andrade hoje é um cara mais maduro dentro de campo? Sim, não só hoje, desde quando eu cheguei aqui, né? Que, como eu falei, eu acho que na minha apresentação aqui, o Guarani ia mudar minha vida e aconteceu isso, graças a Deus, mudou minha vida mesmo. E hoje eu posso falar que eu sou um cara mais maduro, mais experiente do que uns anos atrás. Rodrigo, tudo bem? Parabéns aí tirando as coisas ruins eu tô bem. Parabéns pela filhona, tá? Parabéns aí. Agora tem o João e a Chiara, né? Os dois para fazerem a alegria do pai lá em casa, né? Isso. Vamos falar um pouquinho de bola agora. Você fez o seu segundo gol pelo Guarani, né? O primeiro foi contra o Botafogo lá em Ribeirão. Sim. E os dois gols muito parecidos, né? Finalização da entrada da grande área. Alguns dizem que a bola desviou, outros que não, mas o importante é que ela entrou. Você não acha que falta você confiar mais nessa finalização da entrada da grande área, fazer essa jogada mais vezes durante a partida, Rodrigo? Sim, eu acho que eu preciso fazer isso, né? Como eu sou o segundo volante, a minha função é chegar ali de elemento surpresa e poder finalizar, mas às vezes a bola não aparece. E essa, graças a Deus, né? Como tá os companheiros brincam, caraca, os zagueiros sempre te ajudam. E eu espero que ele me ajude mais para ajudar o time. Agora, Rodrigo, a vitória de domingo trouxe um alívio, né? Quando o juiz apitou lá, todos os jogadores ali se abraçando ali no banco de reservas, comissão técnica. E agora já tem jogo domingo, né? Contra o CSA. A importância de mais uma vitória, porque o Guarani, apesar do resultado positivo no último jogo, ainda permanece na zona do rebaixamento. Sim. Tipo, não saiu 100% o alívio, mas deu uma melhorada bastante, né? E agora a gente vai pegar o CSA, que querendo ou não é um confronto direto, a gente tem que encarar o jogo como se fosse o mais importante de todos no momento, sabe? Para, tipo, sair dessa fase de baixo e começar a olhar para cima, né? Ô Rodrigo, o que vocês identificaram que o Guarani não teve de comportamento dentro de casa, né? A gente tem visto os times no Brasileirão, quando joga dentro de casa tem pontuado, né? O Guarani veio de um empate contra o Vila, depois perdeu para o Operário. O que vocês têm conversado? Porque acho que chegou o momento do Guarani começar a vencer e ter essa sequência no brinco, né? Sim, é difícil até falar, né? Que se você for ver
o que a gente joga aqui e não sai com o resultado, e esse último jogo, a gente não jogou tão bem, mas saímos com o resultado. Eu acho que aqui é um pouco de falta de sorte, assim, mudança de comportamento também, ser mais efetivo nas finalizações. E na vitória, Rodrigão, ali a gente viu uma mudança de esquema de jogo, né? O Guarani saiu do 4-3-3 ou do 4-2-3-1 para jogar no 3-5-2. Apesar da gente ver ainda uma falta de compactação entre o meio-campo e a defesa, a gente viu o sistema ofensivo funcionando melhor, tanto que você apareceu lá na frente para fazer o gol, teve a bola que surgiu para fazer o gol. Essa mudança de sistema de jogo, ela te favorece? Você se sente melhor jogando dessa forma, com mais liberdade? Então, cada jogo é uma estratégia, né? E o professor Chamusca optou por essa estratégia de jogar de 3 zagueiros. Agora não sei qual vai ser a estratégia que ele vai optar, mas falando particularmente para mim, eu acho melhor por conta que eu não tenho tanto que ficar protegendo a zaga, como já tem 3 zagueiros, e dá mais liberdade de eu chegar na área, ficar mais solto ali para ajudar também o Giovani a criar. E é isso, como eu posso falar que é estratégia, mano. Eu agora ver qual é a estratégia que o Chamusca tem, para que com certeza ele tem uma melhor do que o jogo passado e a gente possa sair com a vitória nesse. E o grupo já está adaptado aí às orientações do Marcelo Chamusca. E mais uma, Rodrigo, o Guarani não vence 2 partidas seguidas desde o final do ano passado, né? Nessa temporada ainda não venceu. Então tem a chance de domingo tentar emplacar aí pela primeira vez 2 vitórias seguidas nessa temporada. Sim, sim. É costume, a gente está se acostumando com o treinador, mas cada dia está mais evoluindo desde os treinos, nos jogos, como pode ver. E o Chamusca, já trabalhei com ele em 2 clubes, né, no Paysandu e no Vitória. Aí a gente, como trabalha, a gente já sabe mais ou menos o jeito de trabalhar mais fácil, assim, para mim falando. Mas está melhorando cada vez e agora é fazer de tudo para sair essa segunda vitória. Se Deus quiser, a terceira, a quarta, vai jogo cada jogo, a gente tem que pensar nisso agora. Ô Rodrigo, você teve uma possibilidade, né, na transição de temporada, até de deixar o país, continuou no Guarani, agora está novamente como titular absoluto. Você sente que essa decisão foi a melhor para a sua carreira? Como é que você se sente neste momento, com o desenrolar da temporada nesses 6 meses? Sim, eu acho que foi a melhor decisão minha mesmo, particularmente falando, que eu que quis ficar, por conta do jeito que eu me sinto aqui, me sinto em casa, da identificação com o clube, e também sobre a minha esposa que estava grávida, a gente não ia saber as culturas de outros países, mas agora o meu foco é aqui, eu só penso no Guarani. Rodrigo, agora para dar uma apertada a mais aí, né? Vamos apertar o laço na coletiva. Você acaba de falar da identificação com o Guarani, do quanto você gosta do clube, eu sou testemunha disso, a gente conviveu por algum tempo aqui. Nessa identificação sua com o clube, como é que o Rodrigo Andrade vê o Guarani nessa situação de zona de rebaixamento, oscilando lanternas de competição, sempre ali no Z4 durante toda a competição? Como é que você vê, como é que você se sente nesse momento e o seu comprometimento para que a gente consiga sair dessa situação, Rodrigo? Sim, delicado até de falar, né? Que, a gente sabe o grupo que a gente tem, que o nosso grupo não é para a gente ficar ali na parte de baixo. A gente tem um grupo bem qualificado para brigar lá em cima por coisas boas. Particularmente falando, eu chegava em casa, sabia que dava para nós ganhar e empatava ou perdia, não conseguia nem dormir, cara. É um negócio triste assim, sabe? Mas agora, se Deus quiser, vai melhorar.